Ele havia voltado ali só para caminhar pelos corredores da juventude. Esperava encontrar lembranças, talvez algumas fotos antigas, um pouco de saudade e só. Mas ao final do corredor, algo o paralisou. O homem encurvado que empurrava o balde com esforço era Samuel. O mesmo gesto com o braço, a mesma passada sutilmente manca. O mesmo que, com um ato de bondade silenciosa, havia mudado o rumo da vida de Robert, agora conhecido como Papa Leão XIV. O que era para ser uma visita protocolar, registrada por câmeras e celebrada como um retorno simbólico do primeiro Papa americano às suas origens, rapidamente se transformou em algo mais profundo. Enquanto o diretor da escola sorria, animado, e os jornalistas anotavam palavras solenes sobre o novo ginásio e as reformas recentes, o Papa não ouvia mais nada. Seus olhos estavam fixos naquela cena simples e, ao mesmo tempo, absurdamente marcante. O velho zelador, ainda ali, aos 87 anos, varrendo os mesmos corredores que ele limpava décadas antes. A memória foi imediata e cortante. Ele lembrou-se do jovem inseguro que era, do dia em que pensou em desistir de tudo e de como aquele homem, com um olhar sincero e uma palavra gentil, havia feito com que ele se sentisse visto, valorizado, humano. Samuel nunca soube o quanto aquele gesto havia pesado na balança da vocação que viria depois. E agora, tantos anos depois, enquanto todos ao redor falavam sobre números, estratégias e simbolismos, o Papa sentiu que algo estava errado. Aquele homem não deveria mais estar ali, não por idade, não por desgaste físico, mas por justiça. Era como se a vida tivesse esquecido de lhe retribuir, como se todos os títulos eclesiásticos, todo o brilho das cerimônias, fossem inúteis diante da simplicidade negligenciada daquele que servia em silêncio. O Papa sentiu a garganta apertar. Naquele momento, não era o líder da igreja que estava ali. Era o garoto Robert, reconhecendo uma dívida silenciosa. Ele sabia, aquilo não podia terminar como apenas mais uma visita registrada pelas lentes da mídia. Aquela injustiça precisava de um gesto, um novo gesto de gratidão. E dessa vez, era ele quem devia retribuir. No instante em que seus olhos se encontraram no final do corredor, foi como se o tempo tivesse parado. Samuel Bryant, agora com 87 anos, os cabelos totalmente brancos e o rosto marcado pelas décadas, deixou o cabo do esfregão escapar das mãos. O som ecoou pelos azulejos silenciosos. A voz dele, frágil e embargada, rompeu o ar com uma pergunta que era ao mesmo tempo surpresa e emoção. Robert, é você mesmo? As câmeras, que até então captavam apenas mais uma visita institucional, se viraram num impulso. Os jornalistas trocaram olhares vibrantes, percebendo que aquele momento, completamente fora do roteiro, era exatamente o tipo de história humana que todos esperavam. Mas por trás da emoção havia algo errado. Algo que os olhos atentos de Leão XIV notaram imediatamente e que não tinha nada a ver com nostalgia. Samuel não tremia apenas pela emoção. Suas mãos estavam fracas, como se o corpo gritasse por descanso. O uniforme pendia de forma solta num corpo magro demais, consumido por anos de esforço silencioso. E aqueles olhos bondosos, que um dia ofereceram acolhimento a um adolescente prestes a desistir, agora carregavam uma exaustão que vinha de dentro da alma. A diretora, visivelmente desconfortável com o rumo inesperado da visita, tentou retomar o cronograma, sugerindo que o grupo seguisse o tour, mas o Papa não se moveu. Ali, naquele instante, ele não era uma autoridade religiosa, nem uma figura pública cercada de protocolos. Era apenas um homem olhando para outro e entendendo, sem palavras, que havia algo muito maior acontecendo. Aquele senhor deveria estar em casa descansando, cercado de netos e lembranças, não empurrando um esfregão por corredores escolares às 10 da manhã. E foi nesse silêncio carregado que o Papa perguntou, com a voz baixa e cheia de cuidado: Samuel, o que você ainda está fazendo aqui? Foi então que ele viu um brilho rápido nos olhos do velho amigo, uma espécie de vergonha silenciosa antes que ele desviasse o olhar. As câmeras se aproximavam, sedentas por capturar a emoção do reencontro. Já se preparavam para transformar aquele instante em manchete. O Papa e o zelador da infância. Uma repórter estendeu o microfone, dizendo alto que aquele era um momento lindo, e perguntou sobre a relação entre os dois. Mas Leão XIV apenas levantou a mão, com firmeza e gentileza.
Ele sabia que aquela história não era para ser explorada, muito menos romantizada diante de holofotes. Era uma história que precisava ser honrada, longe das lentes, com dignidade e ação concreta. Era hora de cuidar de quem um dia cuidou dele. O diretor tentava manter a compostura, lembrando ao Papa que os alunos o aguardavam no auditório, mas a resposta veio firme, embora serena. Os alunos podiam esperar. Com um gesto discreto, ele pediu que a imprensa recuasse. Aquilo não era parte de uma cerimônia, era pessoal e precisava ser tratado como tal. Pondo-se entre Samuel e as câmeras que já se aproximavam em busca de um ângulo perfeito, o Papa notou o desconforto crescente do velho amigo. Os ombros dele se encolhiam, como quem desejava desaparecer. Era como se, mesmo diante da atenção do mundo, ele preferisse o anonimato da rotina silenciosa. Com um olhar gentil, Leão XIV falou baixo, quase num sussurro: esqueça os outros. Fala comigo. Samuel não conteve as lágrimas. Disse que, ao ouvir na TV que o pequeno Robert Provost havia se tornado Papa, mal pôde acreditar, mas nunca imaginou que ele voltaria ali, àquela escola, àqueles corredores. O Papa sorriu com doçura. Claro que voltou, mas sua expressão logo se tornou séria, tomada por uma preocupação sincera. Queria entender por que Samuel, com quase 90 anos, ainda estava ali. Por que não havia se aposentado? Houve um silêncio pesado. Samuel lançou um olhar rápido às câmeras, como se procurasse a saída. Depois voltou-se ao Papa e respondeu hesitante. Era complicado. Do outro lado do salão, uma repórter cochichava ao telefone, empolgada com o ângulo emocional que surgia diante dela. Mas o Papa não tirava os olhos de Samuel, e o que enxergava ali, por trás da exaustão e da vergonha, apertava-lhe o peito. O velho zelador apertava com força o cabo do esfregão, como se ele fosse seu único apoio. Lutava contra as palavras, contra o peso de algo que carregava havia muito tempo. Até que, quase sem voz, contou. Era seu filho Michael. Tinha 64 anos e estava morrendo. Aquelas palavras atravessaram o coração do Papa como um golpe invisível. Morrendo. Uma doença rara e cruel, que lentamente apagava as funções do corpo de Michael. Primeiro o equilíbrio, depois a fala. Agora até engolir se tornava um risco. Em alguns dias, ele nem reconhecia mais os rostos ao redor. Os médicos diziam que talvez restassem 2 anos. Talvez. E na semana passada, Samuel viu o filho cair ao tentar ir sozinho ao banheiro. Depois do tombo, ele olhou para o pai e, por um instante de lucidez, disse com os olhos marejados: Pai, eu estou com medo. O Papa sentiu o nó na garganta. A dor daquele homem não era apenas física ou emocional. Era o peso de um amor que o impedia de parar. O motivo pelo qual ele ainda acordava cedo e voltava àquela escola não era apego ao trabalho, era necessidade. Era o desespero silencioso de um pai tentando sustentar um filho que estava, pouco a pouco, deixando de existir. E naquele instante, diante de uma verdade tão humana, tão crua, tão profundamente real, Leão XIV entendeu que sua visita ali não tinha nada de casual. Era um chamado. E ele sabia que não sairia daquele lugar sem fazer algo por Samuel. Os planos de saúde cobriam o básico, mas os centros especializados, aqueles que poderiam oferecer dignidade ao seu filho nos últimos meses de vida, um lugar onde ele não precisasse sentir medo, todos diziam a mesma coisa. A voz de Samuel ficou tensa e o punho se fechou com força. Recursos insuficientes para garantir o atendimento, como se o conforto do próprio filho fosse um luxo fora do alcance de um pai. Atrás deles, uma repórter sussurrava para o cinegrafista, eufórica com o que estavam captando. Mas Samuel continuou, a voz agora quase sumindo. Todas as manhãs, ele ia para a escola, aos 87 anos, com artrose nas mãos, porque cada dólar ganho podia significar um dia a mais sem dor para Michael, um dia a mais sem medo. O Papa sentiu o maxilar se contrair. Começava a enxergar com nitidez algo muito maior do que o reencontro com um velho amigo. Viu na sua frente o mesmo homem que, décadas atrás, sentou-se ao lado de um adolescente despedaçado e lhe disse uma frase que mudaria tudo. Você não para só porque ficou difícil. Você para quando termina aquilo para o que foi feito. Samuel nunca terminou, porque ele foi feito para ser pai, e seguia cumprindo esse papel com tudo o que tinha. A voz do Papa soou firme, com uma autoridade que fez a diretora e os repórteres darem um passo para trás. Quais centros ele havia procurado? Samuel enxugou os olhos com a mão trêmula e começou a listar.
o Centro de Cuidados Prolongados do Centro, a Clínica Particular da Zona Norte, o Centro Especializado em Paralisia. Todos eles, várias vezes nos últimos 3 anos, e sempre a mesma resposta: nada de vagas ou garantia financeira insuficiente. A amargura tomou conta de sua voz. Contou que, certa vez, a assistente social de um dos centros chegou a rir quando ele perguntou sobre planos de pagamento. Disse que havia uma fila de espera com mais de 200 famílias, mas de alguma forma, quando a esposa de um executivo da indústria farmacêutica precisou de um leito no mês passado, surgiu uma vaga da noite para o dia. Suíte privativa, enfermeira exclusiva. Samuel viu tudo no noticiário. Chamaram de prioridade compassiva. O olhar do Papa incendiou-se de indignação. Aquilo era mais do que uma injustiça. Era um sistema que colocava o sofrimento humano abaixo do poder e do dinheiro. E agora, ali, diante daquele homem curvado pela idade e pela dor, Leão XIV sentia o peso de uma verdade que não podia mais ser ignorada. Samuel vinha observando. 3 anos de portas fechadas ensinaram-lhe a prestar atenção em quem entrava. E ele sabia que o problema não era a falta de espaço, mas a ausência de compaixão. A indignação de Samuel já não era apenas dor, era revolta acumulada ao longo de anos sendo invisível. O cunhado do governador havia conseguido uma vaga em poucas horas. O pai de um bilionário da tecnologia tinha ficado com a ala mais exclusiva, mas famílias como a dele, essas eram convidadas a esperar. Esperar enquanto quem amam sofre. Um dos repórteres se aproximou discretamente, querendo captar cada palavra. O Papa percebeu e, com um gesto protetor, afastou Samuel alguns passos dali, como se quisesse protegê-lo não só das câmeras, mas também do peso da exposição. Perguntou então se ele tinha algum registro daquilo tudo. Samuel assentiu com a voz embargada. Guardava cada carta de recusa no armário do zelador. 27 negativas em 3 anos. Às vezes, relia os documentos, tentando entender o que poderia ter dito diferente, que palavra mágica poderia fazê-lo se importar com Michael. O rosto do Papa se fechou. Agora, tomado por uma seriedade implacável, pediu os papéis. Queria todos. A diretora tossiu nervosa, tentando recuperar o controle da situação. Sugeriu que aquilo fosse tratado depois, pelos canais apropriados. Mas o Papa não hesitou. Disse que os alunos entenderiam. E todos à volta sentiram a autoridade em sua voz. Era mais do que comando. Era justiça em movimento. Samuel saiu apressado em direção ao armário, com uma energia que não sentia havia anos. Enquanto isso, um repórter tentou lançar mais uma pergunta, mas o Papa apenas respondeu com um não seco e definitivo, sem desviar os olhos da porta de onde o velho amigo voltaria. Ali, diante de todos, ele se lembrava do que Samuel havia lhe ensinado meio século antes, numa conversa simples, atrás da capela. Há batalhas que só se vencem com o peso total da autoridade moral. E era isso que ele estava prestes a usar. Samuel voltou com uma pasta manchada pelo tempo, as mãos tremendo levemente. Dentro dela, um punhado de cartas, cada uma ferida aberta, uma tentativa frustrada, um apelo ignorado. O Papa pegou o celular do bolso, sem dar atenção ao espanto dos que o cercavam. O homem mais poderoso da Igreja Católica estava prestes a usar esse poder de forma direta, sem intermediários, sem formalidades. Perguntou o primeiro número. A diretora tentou mais uma vez intervir, dizendo que isso poderia ser tratado pela equipe dele mais tarde. Mas ele levantou a mão, calando qualquer insistência. Samuel leu o nome do Centro de Cuidados Estendido e o nome do administrador. O Papa discou. Os jornalistas mal conseguiam se conter, vibrando com a cena histórica que se desenrolava diante deles. Mas ele sequer notou. Pediu para falar com o responsável. E quando disse seu nome, a pausa do outro lado da linha foi audível, até mesmo para quem estava a metros de distância, porque naquele instante o mundo inteiro parecia suspenso. Um homem idoso, cansado e esquecido estava prestes a ser lembrado e ouvido por causa de algo que a maioria jamais verá, o peso real da compaixão em ação. A voz do Papa soava firme, cortante como uma lâmina. Ligava diretamente para o administrador do centro de cuidados que tantas vezes havia recusado Michael. Apresentou-se com calma e clareza. Lembrou do nome, da situação, dos motivos alegados nas cartas. A diretora da escola ficou boquiaberta. Os repórteres gesticulavam, tentando enquadrar tudo aquilo em suas câmeras.
Quando o homem do outro lado da linha demonstrou reconhecer o caso, o tom do Papa mudou, tornou-se gélido. Agora se lembra? Que conveniente. E emendou a pergunta que ninguém jamais havia feito a Mr. Wells. Quantos leitos haviam sido liberados naquela semana para famílias que podiam pagar tudo particular? O homem do outro lado da linha titubeou, tentando se escorar em protocolos e burocracias. Mas a resposta não era convincente. O Papa foi direto, cortante. Mencionou o caso do sogro de um bilionário que fora atendido no mês anterior sem qualquer demora. Aquilo não parecia ter esbarrado em protocolo algum, e agora ele deixava claro que tinha em mãos as 27 cartas de recusa, cada uma negando dignidade a um homem à beira da morte, enquanto a elite da cidade encontrava vagas sem dificuldades. Samuel observava tudo em silêncio, sem conseguir acreditar. Anos e anos pedindo, implorando, reaplicando, e ninguém jamais tinha sequer questionado o sistema. Até aquele momento, o Papa seguiu, sem levantar a voz, mas com um peso que ninguém ousava ignorar. Ou Michael Bryant seria internado ainda naquela semana, com todos os cuidados especializados garantidos, ou as autoridades de saúde receberiam uma ligação com detalhes sobre os curiosos padrões de admissão daquele centro. A linha ficou em silêncio, exceto pelo som apressado de teclas sendo pressionadas. E então a resposta: Michael seria admitido no dia seguinte, com o melhor quarto disponível e equipe de cuidados paliativos completa. Mas não parou por aí. O Papa advertiu: se surgisse qualquer complicação na internação, haveria consequências e explicações teriam que ser dadas a investigadores federais bem atentos. Desligou sem hesitar e, imediatamente, começou a discar outro número. O próximo centro, outro nome, outro protocolo prestes a ruir. Samuel mal conseguia se manter em pé. Estava atordoado. Durante tanto tempo, foi tratado como invisível, como um número irrelevante em uma lista interminável. E agora, de repente, era ouvido, protegido, defendido por alguém que ele ajudara há mais de meio século, sem pedir nada em troca. Mas o Papa ainda não havia terminado. De dentro das vestes, puxou um pequeno caderno e começou a escrever com pressa e precisão. Disse que naquele exato momento estava criando a Fundação Samuel Bryant para cuidadores familiares e que a primeira missão dela era simples, mas urgente: garantir que nenhum pai ou mãe tivesse que trabalhar até os 87 anos para tentar aliviar o sofrimento de um filho, porque a fé que vale algo é aquela que se transforma em gesto. E naquele dia, a justiça ganhou nome, rosto e ação. Samuel chorava sem conseguir conter o desabafo. 3 anos de luta silenciosa, de portas fechadas, de ver o próprio filho definhar enquanto a esperança era corroída por papéis frios e promessas vazias. E agora, em poucos minutos, tudo havia mudado. O Papa olhou para ele com uma firmeza serena e garantiu: Michael teria os melhores cuidados possíveis, sem contas, sem batalhas com seguros, sem mais cartas de recusa, só dignidade, só paz. Os cinegrafistas ainda gravavam, mas o clima havia mudado. Ninguém mais falava. Estavam diante de algo maior do que uma reportagem. Então, o Papa se voltou para Samuel com um olhar carregado de lembranças. Disse que havia algo mais a fazer, e com a voz tomada pela emoção, confessou: Você salvou minha vida. Não só minha vocação, sou minha vida. Samuel tentou dizer que não precisava agradecimento, mas ele insistiu. Precisava sim. E perguntou onde ficava a antiga capela, o lugar onde tudo começara naquela noite esquecida pelo mundo, mas eternamente viva na alma dos dois. Samuel apontou com a mão trêmula para o fundo da escola. Leão XIV pediu então que todos se afastassem. Precisava de um momento a sós com seu velho amigo. Uma repórter tentou argumentar que era uma história poderosa demais para ser deixada de lado, mas a resposta veio doce e definitiva. Alguns momentos são sagrados, e este é um deles. A diretora ensaiou uma última objeção sobre o cronograma, mas bastou um olhar do Papa para que ela compreendesse que algo profundo estava em curso. Ele colocou a mão sobre o ombro de Samuel e o convidou. Vamos nos sentar onde tudo começou. E juntos caminharam até a parte de trás da capela. Ali, uma escada simples de pedra levava-se a um pequeno jardim. Estava tudo exatamente como há 53 anos. Samuel parou e disse em voz baixa: Foi aqui que te encontrei naquela noite. O Papa sentou-se no degrau e bateu suavemente ao lado, convidando-o. Samuel se acomodou devagar,
vencendo a dor das articulações cansadas. O Papa olhava para o jardim e murmurou: Eu estava tão perdido naquela noite. Só tinha 16 anos e achava que não era feito para isso. Estava pronto para largar tudo. Samuel respondeu com ternura: Você era só um garoto com o mundo nos ombros. Eu vi isso nos seus olhos, mas nunca te contei a história toda. O Papa então retomou com a voz embargada. Naquela manhã, um de seus professores o havia chamado de lado e dito que ele não tinha firmeza para o sacerdócio, que fazia perguntas demais, que talvez fosse melhor seguir por um caminho mais prático. Aquelas palavras haviam esmagado sua esperança e teria desistido se não fosse por Samuel. E agora, depois de tanto tempo, ali estavam os dois, sentados no mesmo lugar onde um coração em crise foi escutado pela primeira vez, onde a vida mudou em silêncio, onde tudo, de fato, começou. A mão marcada pelo tempo pousou com delicadeza sobre o braço do Papa. Ele olhava o horizonte com olhos distantes, mergulhado nas memórias. Contou que naquele dia, há mais de 50 anos, passou horas se perguntando se aquele professor tinha razão. Talvez estivesse enganado, talvez nunca tivesse sido chamado de verdade. Sentia-se como uma farsa. Estava decidido a fazer as malas e ir embora, decepcionar todos que acreditaram nele. Mas então, Samuel o encontrou. Com a voz embargada, o Papa disse que naquela noite, Samuel não salvou apenas sua vocação, salvou sua alma. E agora, sentado novamente no mesmo lugar, ele sabia o que precisava fazer, algo que honrasse o que recebeu ali. Tirou o celular do bolso com um gesto lento, quase solene, e discou. Solicitou à administração financeira do Vaticano a autorização imediata para criar uma nova fundação, a Fundação Samuel Bryant para Cuidadores Familiares, e anunciou o valor inicial, $50 milhões. Samuel arregalou os olhos sem acreditar. O Papa explicou com a autoridade de quem carrega o peso do mundo nas palavras que aquela fundação garantiria que nenhuma outra família passasse pelo que ele e Michael enfrentaram. Chega de escolher entre dignidade e ruína financeira. Chega de ver quem amamos sofrer porque burocratas esqueceram o que é compaixão. E então olhou diretamente nos olhos de Samuel e disse que naquela noite, décadas atrás, aprendeu algo essencial. Às vezes, Deus chama justamente aqueles que duvidam, porque são esses que enxergam mais longe. E hoje, ali sentado, ele também estava questionando por que se aceita um sistema que falha justamente com quem mais precisa. Samuel chorava, sem conter a emoção. Era como se o tempo tivesse dado uma volta inteira para que tudo voltasse àquele mesmo degrau de pedra, o mesmo lugar onde, em silêncio, tudo havia começado. O Papa sorriu, disse que se lembrava do sanduíche, peru. Samuel sorriu também entre lágrimas e comentou que a esposa sempre mandava um a mais. Leão XIV então enfiou a mão nas vestes papais e tirou um pequeno saco de papel. O velho zelador arregalou os olhos incrédulo. Você não fez isso? E o Papa, sorrindo como um velho amigo, respondeu que sim, sanduíche de peru. Ele mesmo havia preparado naquela manhã. Nem sabia que encontraria Samuel. Mas algo o fez colocar o lanche no bolso. Dividiu o sanduíche ao meio e entregou uma parte do mesmo jeito de tantos anos atrás. E completou. Naquela noite, você me disse algo que salvou a minha alma. Disse que eu lembrava você de alguém. A voz foi se esvaindo no vento da tarde. Mas o que ficou ali entre os dois não precisava mais ser dito. Porque o que foi salvo naquela noite não foi apenas um jovem seminarista. Foi a esperança de que, mesmo nos bastidores da vida, existem encontros que mudam o mundo inteiro. A mão calejada de Samuel apertou o braço do Papa com carinho. Ele ouvia em silêncio enquanto o velho amigo lembrava daquele dia sombrio há tantas décadas em que tudo parecia desmoronar. O jovem seminarista de então acreditava que estava enganado sobre seu chamado, que Deus jamais escolheria alguém tão cheio de incertezas. Estava pronto para partir, para abandonar tudo. Mas naquele momento de desistência silenciosa, Samuel apareceu e mudou tudo. Leão XIV disse que naquela noite, Samuel não apenas resgatou sua vocação, ele salvou sua alma. E agora, sentado novamente naquele mesmo degrau de pedra, ele compreendia com ainda mais clareza a profundidade do que tinha acontecido. Sua voz ganhou força e ternura ao agradecer. Disse que todas as homilias que havia proferido, todas as decisões que tomara como Papa, todas as palavras dirigidas aos líderes mundiais
e aos que choravam suas perdas, carregavam ali, escondido, o eco das palavras de Samuel. Segurou as mãos trêmulas do velho zelador e perguntou se ele sabia qual havia sido o tema de seu primeiro discurso como Papa. Falou sobre compaixão, sobre como um simples gesto de bondade pode mudar tudo, e contou ao mundo a história de um zelador que um dia lhe estendeu a mão quando ele mais precisava. Samuel chorava abertamente agora. Dizia que só enxergara um garoto que precisava de alguém, e que aquele cuidado simples, aquela pausa feita no momento certo, acabou alcançando mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. O Papa o abraçou. Disse que cada reforma que promoveu, cada luta contra a corrupção institucional, tudo aquilo começava ali, naquele mesmo degrau, onde um menino quebrado foi ensinado que suas dúvidas podiam, na verdade, ser sua maior força. Os dois sentaram ali, comendo suas metades de sanduíche de peru, sentindo o peso dos 50 anos que os separavam daquele instante inicial. E então, o Papa falou baixinho, quase como um filho confessando algo. Naquele dia, você viu seu filho em mim. Hoje me permita ser o filho que devolve tudo. Caminharam de volta à escola juntos, e havia em Samuel uma leveza nova, como se o peso de anos tivesse escorregado de seus ombros. A angústia das dívidas médicas, das recusas, da impotência, tudo parecia menor, mais distante. E então, com voz baixa, ele contou algo que havia guardado por todos esses anos. Naquela noite, quando viu o jovem Robert sozinho perto da capela, quase passou direto. Estava cheio de preocupações. Sua esposa, grávida de Michael, e ele, com medo de não saber ser pai. Mas algo o fez parar. Lembrou-se das palavras do próprio pai. Filho, quando vir alguém sofrendo, não passe reto. Pare, porque amanhã talvez seja você quem vai precisar de alguém que pare por você. O Papa sorriu diante da sabedoria passada de geração em geração. E Samuel completou. Eram 3 gerações agora, porque ele também ensinara isso a Michael antes da doença chegar. E graças ao que o Papa fizera naquele dia, esse ensinamento agora viveria para além deles, ecoando nas vidas de muitos que jamais conheceriam aquela pedra, mas que seriam tocados pelo que começou ali. Um gesto silencioso, feito por amor, que transformou o mundo. Talvez, quem sabe, Michael ainda tenha tempo de ensinar essas mesmas palavras a alguém. Quando chegaram à entrada da escola, a equipe de imprensa e a diretora já os aguardavam. Os repórteres se movimentaram rapidamente para capturar o momento, mas o Papa levantou a mão, suave, pedindo silêncio, e disse com simplicidade: naquele dia, todos estavam testemunhando algo muito mais poderoso do que qualquer cerimônia papal. Tinham visto o que acontece quando escolhemos pessoas em vez de protocolos, amor em vez de burocracia. A Fundação Samuel Bryant ajudaria milhares de famílias, mas mais do que isso, serviria como lembrete de que a verdadeira liderança não é feita de discursos ou palcos, mas da coragem de proteger os vulneráveis, mesmo quando ninguém está olhando. Samuel parecia atônito, como se o peso de tudo aquilo ainda estivesse sendo assimilado. Quis agradecer, mas o Papa o abraçou e respondeu com o coração cheio. Ele já havia agradecido. Havia feito isso 53 anos atrás, quando mostrou que o maior poder papal não é comandar, é escolher servir. Ao apertarem as mãos, Samuel sorriu entre lágrimas e brincou, com a leveza de quem sabe que viveu algo eterno. Agradeceu por ter provado que sanduíches de peru curam mais do que a fome. E ali, naquele instante de despedida, ficou claro que um único gesto de bondade, feito no silêncio de uma noite comum, havia gerado ondas que se espalhariam por muito além do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Porque, no fim das contas, são os menores atos de amor que mudam o mundo. E quando feitos com o coração certo, nunca deixam de ecoar.